Bom dia, meninos e meninas. Hoje a nossa aula é sobre a ligação metálica. Eu imprimi o mesmo texto que eu enviei para vocês junto do formulário, com uma breve explicação sobre a ligação metálica. Vocês vão ver que não é difícil. Então, a primeira ligação, essa parte aqui eu não vou ficar lendo não. Vocês vão receber. Eu vou explicar para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Então, a ligação primeira que a gente estudou, a ligação iônica, é muito forte. Um doa o elétron e o outro recebe o elétron. A ligação covalente também é muito forte. Os dois recebem o elétron, os dois compartilham o elétron. É como se todo mundo ficasse puxando para si o elétron. Agora a gente vai falar da ligação metálica. A ligação metálica, ela é uma aproximação. Por quê? A ligação vai acontecer entre dois cátions, ou mais, né? Entre cátions, e os cátions são os positivos, que são os metais na tabela periódica. Então, vamos pensar, se são cátions, querem doar elétrons. Se todo mundo quer doar elétron, como é que dá para fazer uma ligação? Ia ser como uma batata quente, todo mundo quer se livrar dela. Então, vejam, aqui tem até uma foto de um retículo cristalino que não é uma ligação metálica aqui, eu já vou explicar. É só como exemplo, né? Eu acabei colocando, deixando. Então, os cátions, eles são positivos, eles querem doar o elétron. Então, eu quero doar, o meu amigo também quer doar, todo mundo quer doar. E como que dá para fazer uma combinação entre esses átomos que todos querem doar? É isso que a gente vai ver. Então, aqui eu comecei a colocar alguns exemplos. Esse texto é exatamente o que vocês receberam. Vejam, aqui eu tenho misturas, né, entre metais, que são ligas metálicas. Tem o aço comum, tem o aço inoxidável, o latão, o ouro. Eu já volto neles. Deixa eu falar aqui do que eu quero falar. Nós vamos fazer, por exemplo, aqui exemplo, né? A ligação entre, vamos supor, sódio, que tem 11 de número atômico, e cálcio, por exemplo, sódio e cálcio, eu vou fazer uma mistura aqui, que tem 20 de número atômico. Então, vamos lá, 11 fica 2, 8, 8 e 1. Ele quer doar um elétron. E cálcio tem 2, 8, 8 e 2. Aqui eu fiz um 8 a mais, hein? Só para corrigir, fiz um 8 a mais. Então, o cálcio, ele quer doar 2 elétrons. Olha como vai ficar o desenho da ligação apenas. O sol tá aqui atrapalhando, né? Melhorou. Olha como vai ficar aqui a ligação. Eu vou colocar uma bolinha que vai representar o sódio. Estão vendo que o sódio tem número atômico 11 e o cálcio tem 20? O cálcio é um pouquinho maior, não muito. E eu vou intercalar essas esferinhas. Eu faço um tanto, 9 mais ou menos, para colocar como exemplo. Professor, é obrigatório colocar 9? Não. Eu posso colocar 9 esferas. Eu posso colocar 16 esferas. Um tanto que dê para eu mostrar para a professora que eu entendi. Se eu coloco assim, só 2, fica pouco. Quantos elétrons eles têm em volta? O sódio tem 1 elétron. Eu acabei fazendo muito pequeno, né? Eu vou lá com todo cuidado e só coloco uma bolinha em volta de cada um para representar o elétron. Bem pequenininha. Estão vendo que eu só encostei a caneta? O cálcio tem 2 elétrons. Eu vou lá e coloco os 2 elétrons. Professora, tem um lugar certo para colocar? Não, porque os elétrons estão em movimento.
Então, e eles estão soltos, eles estão livres. Então, vejam, ninguém quer esses elétrons. Lembra o exemplo que eu falei da batata quente? Ninguém quer esses elétrons. Eles estão livres aqui nessa mistura, né? Nessa associação entre esses átomos. Portanto, esses elétrons ficam soltos. É mais ou menos assim. O outro elemento que passar e quiser esse elétron, ele pode levar porque ele está aqui solto. Por isso que o metal conduz muito bem a corrente elétrica. Por qual motivo? Primeiro, ele está completamente organizado, o que facilita muito a passagem da corrente eletrônica. E que meio melhor para passar a corrente de elétrons, se não um lugar onde já tem elétrons livres? Esses elétrons, eles estão em movimento, eles estão livres, eles podem ir para outro, e ir para outro, e ir para outro. Eles ficam se movimentando o tempo todo. É como se eles fossem de todo mundo. Todos eles são de todo mundo. Então, isso se chama mar ou então nuvem de elétrons, porque ele tem movimento. Então, vejam como é interessante. É apenas isso o exemplo da ligação metálica. Por isso que eu falei no começo da orientação do formulário que essa atividade ela é muito teórica. Eu não vou pedir para vocês ficarem desenhando bolinhas maiores, bolinhas menores e pontinhos dos lados para dizer que é um metal. Eu acho mais interessante a gente já começar a estudar como é que são esses metais, para que eles são utilizados, como eles são importantes para a gente, e é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui, que eu vou explanar um pouquinho para vocês. Ó, os metais, eles são representados sozinhos, eles são representados Então, você nunca vai ver, vocês lembram que na química não se escreve de 2 em diante. Você nunca vai ver Fe2, Fe5. Ô, professora, mas você desenhou 1, 2, 3, 4, né? Você vai ver Ca4? Não, de jeito nenhum, você vai ver Ca. Então, o metal, ele sempre é representado sozinho, único, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui nos exemplos, pra gente falar um pouquinho. Aqui o exemplo esse sino aqui, vocês estão vendo que a cor dele é um pouco avermelhada, é porque tem o cobre, tá bom? É o bronze, que é o cobre com estanho. E são usados em estátuas também, aquelas estátuas antigonas. O aço comum, então, como é feito o aço comum? É feito de ferro e carbono. Ele é utilizado para fazer pontes, ó aqui a ponte, e construções também. O aço inoxidável. O que quer dizer inoxidável? Que não oxida, que não enferruja. Ele tem ferro, carbono, cromo e níquel. E como que faz essa mistura, professora? Como que fica tão bonito? Se mistura todo mundo, derrete todo mundo, funde todo mundo. A hora que fundir todo mundo, você consegue misturar em um único metal, em uma liga metálica, uma mistura, tá bom? E é usado aonde precisa de proteção contra oxidação, que é no metrô, que é no fogão, que é em talher, certo? No vagão do metrô. E muitas outras utilizações. Aqui tem pouquíssimas. Se a gente procurar mesmo, a gente vai encontrar inúmeras. Bom, o latão, né? É o cobre mais o zinco, é usado em armas e torneiras. E o ouro das nossas joias, né? Que a gente gosta tanto, que são tão duráveis. O ouro puro, só ele, 100% ouro, ele é chamado de 24 quilates, 24K. E o ouro puro, ele é mole, ele não é estável. Então, ele é usado em decoração. Por exemplo, quando você tem um prato muito chique e utiliza o ouro para fazer o desenho, ele é muito molinho. Como é que se usa o ouro na joia? 75%. E 25% você coloca cobre. O cobre é mais duro e aí ele permite
que o ouro tenha essa aparência que a gente está acostumado nas joias. Tudo bem? Então, eu fiz o formulário para vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvida, me procurem antes de fazer o formulário, tá bom? Pelo e-mail ou pelo Messenger. Combinado? Ok, então, pessoal, até a próxima aula. Cuidem-se. Um abraço.